primeira ferramenta para a gente interpretar as Escrituras, de um jeito bem prático. É muito importante que você conheça o pano de fundo, o que está por trás do aparente texto bíblico. Veja bem, nós vivemos numa cultura que forma a nossa identidade como pessoas. Anacleta já tem alguns anos de vida. Provavelmente a Anacleta é a que mais tem anos de vida aqui dentre todo o nosso grupo, provavelmente. A Anacleta teve suas experiências na escola, quando era criança, teve suas experiências em relacionamentos, teve suas experiências ao ter filhos, teve suas experiências com o neto, teve suas experiências com amigos, teve suas experiências ao assistir determinados programas de TV, teve suas experiências ao crescer boa parte de sua vida, não sei se toda, no interior de Goiás, na cidade de Anápolis, que tem seu jeito próprio de pensar. Todas essas experiências formam a Anacleta como ela é, distinta do Wallace, da Angélica, do Cassimiro. Forma a Anacleta com o seu jeito de enxergar a vida, seus pressupostos, seus paradigmas, seus valores. É aquilo que a gente pode chamar de visão de mundo. As experiências que formaram a Anacleta dão a ela óculos, e esses óculos lhe fornecem lentes. Através dessas lentes é que ela faz a leitura da vida. Um exemplo claro, quando alguém espirra, a nossa cultura diz: e aí, você tomou sereno ontem? Você tomou muito gelado ontem? Ou outras pessoas que têm a sua experiência de vida, vai dizer: olha, faz o chá com tal coisa e faz gargarejo 3 vezes por dia. Tudo isso forma a visão de mundo. Através dessas lentes a gente interpreta a política, a economia, o certo e o errado, interpretamos a religião e, lamentavelmente, interpretamos a Bíblia. Quando nós vamos para as Escrituras, nós levamos para ela toda a nossa carga de história de vida, toda a nossa identidade distinta, nossos pressupostos, nossos valores, nossa visão de mundo, nossos paradigmas, nossas lentes. E isso é um problema, porque nós tendemos a ir para a Escritura levando quem nós somos, mas a Escritura, ela não foi escrita fundamentada na peculiaridade de cada um. A Bíblia está distante de nós. Talvez o livro mais antigo, se for verdade que o livro de Jó tenha sido o primeiro a ser escrito, ele está distante de nós mais de 4.000 anos. Foi escrito numa cultura diferente, para um povo que enxergava a vida de maneira diferente, que tinha uma construção social diferente, que falava uma língua que inclusive já morreu, porque o hebraico do Antigo Testamento não é mais falado, não existe mais. E na medida em que Deus revela a sua vontade a esse povo, Ele revela a sua vontade dentro desse contexto econômico, social, político, e dentro do contexto de problemas que as pessoas viviam. Levando isso em consideração, eu preciso, todas as vezes que eu abro a Bíblia, fazer um exercício simples, mas muito difícil. Lembre-se disso, sempre será difícil, que é pegar uma coleira, colocar em mim, para que as minhas lentes de vida, a leitura que eu faço da minha vida, não atrapalhe a leitura que eu faço das Escrituras. E normalmente é assim que a gente lê a Bíblia. Fala, Deus, eu preciso te ouvir. Hoje mesmo pedirão a tua alma. Não, não é isso que eu quero ouvir. Aí você muda o texto. Você já leva para a Bíblia as suas necessidades, querendo usá-la como uma caixinha de promessas. Mas a Bíblia foi escrita dentro de uma temática geral, que veremos já já, dentro de um contexto específico, numa língua própria, para resolver problemas situacionais, problemas que afligiam aquele povo determinado, dentro de uma conjuntura econômica, social, política. É muito importante a gente levar isso em consideração. Agora vamos tentar aplicar esse exercício que é tão difícil, colocar uma coleira nos nossos paradigmas. Renato agora precisa pôr um cabresto nele,
e ir para 1 Coríntios. Para ir para 1 Coríntios, nós precisamos fazer uma leitura do contexto de 1 Coríntios. Quando é que Paulo planta a igreja de Corinto? Em Atos capítulo 18. E aqui vem um outro princípio de interpretação bíblica. A Bíblia interpreta a si mesma. Um texto enigmático, ou um pouco mais difícil, é interpretado por um texto mais fácil. Em Atos capítulo 18, o texto nos descreve que Paulo sai da cidade de Atenas, chega na cidade de Corinto. Como era a cidade de Corinto? Uma cidade portuária, banhada, pasmem, por 2 mares, uma cidade pela qual passava toda a riqueza que ia do Oriente para uma parte do Ocidente da Europa. Era uma cidade multicultural. A cidade de Corinto era marcada por idolatria. Existia nela o templo Apolo, que cultuava a beleza e a perfeição do homem. Por conta disso, a prática homossexual proliferava na cidade de Corinto. Havia também na cidade de Corinto o culto à deusa Diana. Estima-se que havia mais de 1000 prostitutas cultuais. A libertinagem corria solta na cidade de Corinto. Os homens e mulheres iam para aqueles rituais religiosos, e ali eles entravam em êxtase. E quando entravam em êxtase, verdadeiras orgias religiosas aconteciam. Era uma cidade pagã, idólatra, multicultural. Em determinadas épocas do ano, essas 1000 prostitutas cultuais. Renato, de onde você traz essas informações? Da leitura da história. Livros de história falam sobre isso. História confiável. As prostitutas desciam do templo, que ficava numa altura de 536 metros, num monte, desciam do templo e iam para a cidade, manterem relações com os turistas. Essa era a cidade de Corinto, muito rica, idólatra, devassa. Paulo é estrategista. Ele entendia o seguinte: eu preciso plantar igrejas e divulgar o evangelho em regiões estratégicas, para que essa cidade seja alcançada, e por meio dessa cidade-chave, cidades secundárias sejam marcadas pelo evangelho. Um exemplo: Anápolis é uma cidade polo, que influencia dezenas de outras pequenas cidades ao seu redor. É uma cidade que muito provavelmente Paulo evangelizaria. Montaria seminários aqui, para por meio de Anápolis, o evangelho alcançar muitas regiões do centro-oeste e do norte do Brasil, como já aconteceu, Deus usando a cidade de Anápolis. Essa é a cidade de Corinto. Paulo chega na cidade, ele entra na sinagoga, ele respeita as tradições dos judeus, ele usa essa estratégia. Os judeus faziam a leitura do Antigo Testamento, então eles já esperavam o nascimento do Salvador. Paulo chega na sinagoga e começa a pregar que todo o Antigo Testamento, o livro lido pelos judeus nas sinagogas, foi cumprido pelo nascimento de Jesus Cristo. Alguns judeus se convertiam, outros não. Paulo diz nos Atos capítulo 18, sacudiu a poeira de sua roupa e disse para os judeus da sinagoga: agora eu não vou mais pregar o evangelho para vocês, eu vou para os gentios, que são cidadãos da cidade de Corinto, romanos, gregos, árabes e muita gente que habitava nessa cidade cosmopolita. Ele pega alguns judeus que haviam crido, se reúne agora numa casa, e por 1 ano e 6 meses, ele prega diariamente o evangelho. A igreja cresce. Paulo precisa partir, porque ele tinha um ministério itinerante. Ele vai para a cidade de Éfeso, onde ele fica mais 2 anos e meio, tudo em Atos 18 e Atos 19. Não estou inventando nada, é a Bíblia interpretando a Bíblia. Ele chega na cidade de Éfeso, prega o evangelho, muita gente se converte de suas feitiçarias e idolatrias, queimam centenas de milhares de reais em livros de bruxaria, em praça pública. Paulo é perseguido, depois de 2 anos ensinando em Éfeso, e é obrigado a fugir. Mas estando em Éfeso, Paulo recebe algumas notícias, de que as coisas não estavam bem com a igreja de Corinto. Haviam divisões, haviam problemas, irmão levando outro irmão na justiça. Vocês conhecem os crentes que são maus pagadores? Em muitos lugares do Brasil, pastor não tem crédito nenhum.
Se eu chegar para comprar um carro e perguntarem para mim o que o senhor faz da vida, e quando eu falar o que eu faço, eu não tenho crédito para comprar carro nenhum e nada. Paulo fica sabendo que há muitos maus pagadores dentro da igreja, que estão levando os crentes na justiça comum, há gente vivendo práticas de moralidade sexual tão devassas, que tem um homem dormindo com a mulher do próprio pai. Os crentes estão indo para os rituais da deusa Diana e comendo carne sacrificada a ídolos. No momento da ceia, e a ceia do Senhor era diferente da nossa, não era cálicezinho, pedacinho de pão, não era nada disso, eram verdadeiras refeições de amor. Os ricos se reuniam, se embriagavam, praticavam a glutonaria, e os pobres ficavam famintos. Sabendo de tudo isso, além da confusão a respeito dos dons espirituais, é uma igreja que, quando se reunia em culto, e qualquer semelhança no Brasil dos dias de hoje não é mera coincidência, quando a igreja se reunia em culto, havia uma bagunça, todo mundo falava línguas estranhas, mas um culto racional, com ordem e decência, não era oferecido a Deus. Tudo isso deixa Paulo extremamente angustiado, a ponto de levá-lo, enquanto estava na cidade de Éfeso, a escrever uma carta à igreja de Corinto. E nessa carta, ele traz todas as normas sobre como a igreja deve viver como igreja. A primeira carta aos Coríntios é a carta talvez mais prática das Escrituras. Mas antes da gente ler 1 Coríntios e olhar para esse povo e dizer, esses crentes não são crentes, Paulo escreve os versículos 1 até o versículo 9, para dizer que eles são crentes, só que são crentes que estão em processo completamente equivocado de vida. E não é assim com a gente? A gente conhece o Evangelho há tantos anos e vive de maneira ainda tão equivocada, porque nós estamos num progresso de santificação. Aí Paulo escreve os versículos 1 a 9 do capítulo 1, para primeiro dizer, olha, vocês são crentes, e depois bater doído nesse povo, corrigindo as condutas equivocadas. Porque se ele tivesse começado batendo, eu e você, ao lermos a carta aos Coríntios, diríamos, esse povo não é crente, mas eles são. E Paulo começa trazendo alguns princípios muito importantes, nos 3 primeiros versículos. Primeiro ele diz que eu e você, só somos quem somos pela vontade de Deus. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Eu e você só podemos crer no Evangelho, só podemos estar aqui nesse domingo pela manhã, só podemos amar a Deus, ter desejo em abrir as Escrituras e conhecer sua vontade, porque em primeiro lugar, Deus nos amou. A Bíblia é clara em dizer que nós amamos a Deus só porque Ele nos amou primeiro. Se Deus não tivesse vindo, tratado das durezas e da cegueira do nosso coração, seria impossível a cada um de nós conhecermos quem Deus é. Em primeiro lugar, eu e você fomos chamados por Deus. O amor que aconteceu na eternidade, quando Deus nos escolheu como filhos, nos alcançou. Isso é grande demais. E Paulo diz que foi chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. A expressão apóstolo, num determinado sentido, não significa aquela autoridade religiosa que está sobre muitos, mas significa simplesmente enviado. Nós temos os 12 apóstolos chamados por Jesus, como autoridades muito especiais, e o número 12 significa a continuidade da igreja do Antigo Testamento, formada por 12 tribos. Aí nós temos Paulo, que se auto-intitula apóstolo nascido fora de época. Depois de Paulo, Deus não chamou mais ninguém para ser apóstolo. Então qualquer pessoa que se levante, dizendo que teve uma revelação, e Deus a constituiu como apóstola, e aí coloca filho para ser deputado, senador, compra avião, coloca foto na placa de igreja, tem programa de TV, corra, que é falso profeta. Paulo é apóstolo nascido fora de tempo, depois dele ninguém nasceu. Agora todos nós, num certo sentido, somos apóstolos, porque nós recebemos de Deus a responsabilidade do envio. Deus nos deu dons,
nos deu responsabilidades de vivermos como seus representantes nesse mundo, como sal e luz. E Paulo diz que não está sozinho. No final do versículo 1, ele insere a figura do irmão Sóstenes. Com isso a gente aprende que a vida cristã não pode ser vivida de maneira solitária. Eu e você não podemos nos isolar. Nós fomos criados como pessoas relacionais. Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E esse Deus triuno relaciona-se entre si de maneira plena e perfeita por toda a eternidade. Nós não podemos, criados à imagem e semelhança de Deus, nos isolar. Quando nós nos isolamos, nós adoecemos. A vida cristã é vivida em coletividade. A relação sempre deve ser comunitária. Por que isso é importante? Eu preciso de homens espirituais, mulheres espirituais próximos a mim, para me ajudar em momentos de dificuldade, para celebrar comigo as conquistas e para abrir os meus olhos quando eu erro. Se você tem a tendência a ficar sozinho na vida cristã, mude a postura. Você precisa de amigos e amigas espirituais com quem caminhar regularmente, para serem instrumentos de Deus em sua vida, celebrar vitórias e passar pelas tormentas. Quando Paulo estava sozinho, trancafiado, esperando o seu julgamento, ele tinha amigos. Ele escreve a segunda carta a Timóteo e diz: vem ter comigo depressa, todos me abandonaram, eu não posso ficar sozinho, traz os meus livros, traz a minha capa, eu preciso de você. Timóteo, traz João Marcos também, ele me é útil para o ministério. Paulo nunca ficou sozinho, ainda que estivesse em muitos momentos de sua vida aprisionado. Vida cristã não pode ser vivida olhando para a nuca, como estamos nessa configuração. Ela tem que ser vivida olho a olho, prática relacional. O texto segue dizendo que Paulo escreve à igreja de Deus que está em Corinto. Aqui nós temos um outro princípio fantástico. A igreja de Deus tem duas dimensões. A igreja, ela vive na cidade, tem uma dimensão local, mas ela vive na dimensão espiritual também. Lembre-se dessas duas dimensões. Embora você seja a igreja de Deus, que frequenta a Igreja Presbiteriana do Setor Sul, Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana Renovada, Igreja de Cristo, embora você esteja num endereço específico, morando numa casa específica, você também faz parte da igreja dos remidos, dos salvos, que estão na presença de Deus nesse momento. Em Efésios capítulo 2, versículo 6, Paulo diz que os que creram já estão assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Num sentido, nós estamos aqui nesse momento, nesse domingo pela manhã, e num outro sentido, nós já estamos assentados em glória com Jesus Cristo. Você consegue compreender isso? Eu não. A igreja tem essas duas dimensões. Paulo escreve à igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e veja a aparente contradição de termos. Eu escrevo aos santificados, chamados para ser santos. Como assim, Renato? Em primeiro lugar, você tem uma posição diante de Deus. Quando você creu no Evangelho, você foi feito santo. Os seus pecados do passado, do presente e inclusive os do futuro foram integralmente perdoados por conta da obra perfeita de Jesus Cristo. Há uma determinada instituição muito poderosa no Brasil que diz que os santos são aquelas pessoas que depois de mortas, constatou-se diversas boas obras e agora são canonizadas por uma entidade espiritual de grande poder. Paulo diz que não. Todos os que creram foram santificados por Deus e aos olhos de Deus são santos. Mas num outro sentido, esses que foram santificados agora vivem o processo diário da santificação. A santificação tem essas duas etapas. Aos olhos de Deus, somos considerados perfeitos, porque Deus olha para nós com os óculos de Jesus Cristo.
através da obra completa e fiel de Jesus Cristo. Agora, a nossa resposta ao amor de Deus que nos santificou é: diariamente eu vivo o processo de santificação. É por isso que Paulo escreve aqui, olha, aos santificados, chamados para ser santos. E não só isso, eu escrevo a todos aqueles que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, porque Paulo sabia que essa carta abençoaria não somente a igreja de Corinto, mas as igrejas do mundo inteiro, em todas as épocas, até o retorno de Cristo. E Paulo conclui sua saudação no versículo 3, fazendo o que realizava de maneira convencional em suas cartas, desejando essa saudação: eu desejo a graça a vocês outros e a paz de nosso Deus, que é o nosso Pai, o nosso Salvador, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo que as bênçãos de Deus, que os chamou, que os redimiu, os perdoou, os salvou, os santificou, marquem a vida de vocês todos os dias. Eu desejo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração de vocês. Eu desejo que vocês não percam a sanidade, não percam o coração em tempos de dificuldade. Eu desejo que vocês, ao ouvirem a voz de Deus, se curvem a ela e sejam moldados, porque vocês são santos aos olhos de Deus e não podem se esquecer de que estão vivendo um processo de santificação. Percebe? Percebe? Acabamos de fazer uma interpretação dos 3 primeiros versículos de 1 Coríntios 1, apenas uma saudação. Usamos todo o pano de fundo de 1 Coríntios, quem escreveu? Paulo. Quando Paulo escreveu? Quando ele saiu da cidade de Atenas, ficou 1 ano e 6 meses em Corinto, porque Atos capítulo 18 fala sobre isso. Em que momento Paulo escreveu a carta? Quando ele sai da cidade de Corinto, ele vai para a cidade de Éfeso. Estando na cidade de Éfeso, ele fica sabendo que a igreja enfrenta vários problemas, e enquanto está na cidade de Éfeso, ele escreve 1 Coríntios para resolver essa variação de problemas. E antes de falar dos problemas, ele lembra a igreja quem ela é: amada por Deus, escolhida por Deus, chamada para ser santa, chamada para viver em comunidade e desejar a graça e a paz de Deus a essa igreja. Renato, ok, quais podem ser as aplicações desse texto na minha vida? Eu vou adiantar. Eu preciso interpretar a Bíblia corretamente e interpretá-lo para a minha vida de acordo com o sentido do texto. Uma aplicação para a minha vida: eu só sou quem sou porque, em primeiro lugar, Deus me escolheu para ser dele. Eu fui chamado por Deus para ser de Deus. Que glorioso chamado, que privilégio enorme. Eu sou de Deus, nada nem ninguém, nem altura nem profundidade, nem coisas do presente, nem coisas que ainda virão, poderão me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Os problemas, as enfermidades, ainda que fatais, não poderão me aniquilar da presença de Deus. Deus me tem nele para todo sempre. Olha que palavra de consolo. Como é que eu posso aplicar esses 3 primeiros versículos? Deus me chamou para ser dele e me colocou junto com o seu povo. Eu preciso usar os meus dons para servir os meus irmãos de fé, que usarão os seus dons para servirem a minha vida. Porque cada um, utilizando o seu dom em serviço mútuo, executa o crescimento saudável da igreja. Aquela música pode ser piegas, mas realmente, eu preciso de você e você precisa de mim. O seu dom é muito importante para a edificação da minha vida. Talvez Deus tenha te dado um dom de misericórdia. Você olhar os pobres, os desvalidos, os necessitados, e se sensibilizar de tal maneira que você é aquela pessoa que vai se levantar e mobilizar uma igreja inteira para realizar grandes obras sociais que glorifiquem a Deus, para reduzir o sofrimento de quem sofre. Talvez você foi chamado para ser um mestre. Talvez você foi chamado para ser hospitaleiro. Abrir sua casa para receber a igreja de Jesus, grupos pequenos, discipulados, crianças, jovens, adolescentes, e abençoar pessoas. Talvez você foi chamado para tocar, cantar, para amar crianças. Talvez o seu amor
por crianças seja muito mais sensível que o seu amor por jovens e adultos. E o quanto as crianças são especiais, Jesus disse já: deixe vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Talvez você tenha o dom de ouvir. Poucas pessoas hoje ouvem, querem falar muito. E muitos estão precisando falar, para jogar tudo para fora e encontrar ouvidos dispostos a ouvirem, receberem abraços e uma palavra de Deus que traz consolo, encorajamento e direção. Eu preciso usar o meu dom para abençoar o outro, porque até hoje Deus tem usado o dom de tantos para abençoar a minha vida. Eu não posso viver a vida cristã isolada. A minha vida é muito importante. Ainda que eu ache pequena demais, a minha vida é muito importante para a edificação da igreja. Quer uma outra aplicação desse versículo? Eu preciso todos os dias dessa graça e da paz de Deus, para guiar os meus passos, me orientar na jornada e me sustentar em momentos em que eu estiver perdido. A graça e a paz de Deus vai guiar o meu caminho, vai me levantar quando estiver caído e vai me sustentar na jornada. Percebe? Eu não abri 1 Coríntios 1, falei um monte de bobagens e deixei o texto de lado. Eu caminhei pelo texto, eu permiti que a Bíblia fosse a Bíblia, que a palavra de Deus fosse usada para me edificar. Eu tentei colocar cabresto em meus paradigmas, em minha visão de mundo, em meu jeito de interpretar a vida. E olhei para as Escrituras dentro de um contexto que foi escrita para um povo que passava por dificuldades específicas, e essas dificuldades lá atrás se encontram com as minhas dificuldades no presente, e a partir do sentido original desse texto, da intenção de Deus ao revelar esse texto, agora eu crio pontes de aplicação para a minha vida. Difícil, pastor? Não devia ser, se você está achando difícil, não devia ser. É porque a gente está levando demais os nossos paradigmas para as Escrituras, nossas lentes para as Escrituras. A minha tarefa com vocês ao longo dessa jornada é fazer com que você ponha cabresto nessa visão de mundo, nos paradigmas. Você não vai conseguir se cabrestar por completo, porque é impossível deixar de ser quem você é. Mas toda vez que você for para as Escrituras, já vá com suspeita de si. Eu sou o meu maior inimigo para interpretar a Bíblia. E procure olhar a Bíblia como ela é, um texto escrito para um povo, vivendo necessidades específicas, num jeito de enxergar a vida diferente do meu, numa língua diferente, com uma construção social diferente, mas que Deus, ao se revelar, Ele tirou o erro, ele não permitiu que o erro entrasse nesse texto, porque é a inspiração dele, e Ele trouxe um sentido a cada texto. Eu preciso compreender o sentido de cada texto, e agora aplicá-lo para a minha vida no presente. Aí sim, na medida em que você exercitar essas ferramentas que eu vou passar ao longo da jornada, você vai perceber que a sua leitura da Bíblia vai mudar, você vai amadurecer. Quando você ouvir uma mensagem ruim, você vai dizer: opa, pastor não estudou nada, opa, heresia. Algumas pessoas já me perguntam: pastor, por que o senhor não prega sobre heresia? Porque eu não quero perder tempo. Eu acho melhor investir o tempo que tem ensinando a verdade. Quando você é saturado da verdade, você olha o erro e diz: erro, 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 preciso fugir. Então, na medida em que você aplicar essas verdades, você conseguirá ler as Escrituras de um jeito diferente e será profundamente edificado para a glória de Deus. Alguma dúvida até aqui? Fizemos só devocional, tá? E aí? Exatamente, Anacleta. A Bíblia é o livro mais atual que nós temos. Se você quer fazer um exame aprofundado de qualquer cultura, abra as Escrituras. Você abre 2 Timóteo capítulo 4, Paulo diz: nos últimos tempos os homens seriam egoístas, mentirosos, avarentos, amigos dos prazeres, mais amantes de si que amantes de Deus, irreverentes,
caluniadores, sem afeição, sem domínio próprio. Você quer uma descrição mais precisa da nossa cultura, da nossa época, dos nossos tempos? Olha que leitura atual, tá certo? Mas vamos lá, gente, deixa eu apresentar para vocês aqui. Eu vou apresentar para vocês hoje e nos próximos 2 domingos os fundamentos sobre os quais a gente vai construir as nossas ferramentas. Eu vou dar para vocês o pano de fundo de toda a Bíblia, sobre o que a Bíblia fala, quem é o personagem central das Escrituras, como encontrar Cristo, personagem central das Escrituras, em cada página da Bíblia, e com base nisso é que eu vou seguir com as ferramentas que quero ensinar para vocês. Queridos, a história das Escrituras, Gênesis 1 e Gênesis 2, nós temos a descrição da queda, como Deus cria todas as coisas de maneira boa, perfeita, conforme o conselho de sua vontade. Tudo que Deus planejou fazer, Ele fez. E se você ler o capítulo 1 de Gênesis, se deparará com a repetição da expressão, e viu Deus que era bom, 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 e por fim, viu Deus que era muito bom. A intenção do autor é deixar claro para nós que tudo que Deus criou cumpriu o propósito de sua vontade, criado com excelência. Gênesis 3, o texto insere a descrição da tragédia das tragédias e a explicação de por que eu e você somos quem somos e o mundo é quem é. A descrição da queda. Ali o ser humano, livre e voluntariamente, se afasta de Deus, morre em delitos e pecados e constrói uma separação, um muro de separação através de seus pecados e de sua desobediência entre si e Deus. Mas no mesmo texto de Gênesis 3, nós vemos a intervenção de Deus no versículo 15, Gênesis 3, verso 15, trazendo o projeto de salvação. O mundo cai em pecado, através da desobediência de Adão e Eva, morrem. O desespero toma conta da história humana. Receberiam a justa ira de Deus, eternamente separados de Deus. Mas Deus intervém e diz, não será assim. Eu farei nascer o filho da mulher, que esmagará a cabeça da serpente. A serpente, por ser um animal arisco, astuto, sagaz, picará o calcanhar do filho da mulher com uma ferida terrível, mas o filho da mulher vencerá a serpente, esmagará a sua cabeça e triunfará sobre ela. Com essa promessa, Deus está dizendo que traria Jesus Cristo, o filho da mulher, que na cruz esmagaria a cabeça da serpente. O enganador, a gente sabe quem está por trás da serpente, é o diabo ou Satanás. Ele tem vários nomes nas Escrituras, e em Colossenses capítulo 2, versos 14 a 16, Paulo diz que através da cruz, Cristo destruiu principados e potestades e nos libertou do império das trevas. Então em Colossenses 2, Paulo diz que a cruz é o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15, de que Deus faria nascer o filho da mulher. Todo o Antigo Testamento traz para nós a revelação da primeira aliança. O nome testamento significa aliança, pacto. Deus se relaciona comigo e com você nas Escrituras através de uma relação de casamento. Talvez você se assuste um pouco com essa linguagem, mas é essa linguagem que a Bíblia usa. Que Deus tem desejos por nós, que são desejos de entranhas, sentimentos fortes, desejos intensos. Deus quer se casar com o seu povo. E a relação que a Bíblia usa para expressar o amor de Deus por seu povo é casamento, pacto, aliança. A Bíblia que nós temos é dividida em 2 grandes pactos. A primeira aliança, ou o primeiro pacto, composto de 39 livros, de Gênesis a Malaquias, e a segunda aliança, ou cumprimento da primeira aliança, composto de 27 livros, que é o Novo Testamento. Por que eu estou usando a expressão aliança, e não Antigo Testamento e nem Novo Testamento? Porque a nossa cultura tende, olha só a nossa cosmovisão de novo, a nossa cultura tende a desvalorizar, a desprestigiar, a desrespeitar aquilo que é velho. Para onde nós mandamos os nossos velhos?
para asilos. Os nossos velhos são vistos por nós não como gente que caminhou em sacrifício a vida inteira e tem muita sabedoria para dar, mas como estorvo, porque não tem mais saúde para contribuir com a economia do nosso país, e é um estorvo para que a família viva seus prazeres, sua alegria, suas viagens, suas satisfações, etc. Velho é mais lento, velho é um pouco mais devagar, então velho para nós é algo ruim. Nas Escrituras, a velhice é tida de maneira completamente diferente. Os velhos devem ser respeitados, honrados, valorizados, são os anciãos. Então eu não usei a expressão Antigo Testamento, porque a gente já escuta de muita gente, eu não gosto de ler o Antigo Testamento, não, eu prefiro o Novo. Mas espera aí, é uma única Bíblia, que vai de Gênesis a Apocalipse. Ela é só separada em termos didáticos, em primeira aliança e segunda aliança, para nos mostrar que a primeira aliança é um conjunto de 39 livros que trazem símbolos, sombras e promessas. O filho da mulher nascerá. E a segunda aliança, ou renovação da aliança, que é o Novo Testamento, composto de 27 livros, de Mateus a Apocalipse, é simplesmente o cumprimento de todas as promessas da primeira aliança. O Novo Testamento não substitui o Antigo Testamento, o complementa e o aplica. O Novo Testamento simplesmente diz, tudo se cumpriu. Nenhum pingo no i deixou de existir. Deus realizou todas as suas promessas. Glória a Deus. Então, de Gênesis 3 em diante, os demais escritos do Antigo Testamento, nós temos a revelação progressiva do Filho, que é Jesus Cristo. E o Antigo Testamento, a partir de Gênesis 3 também, nos traz a revelação progressiva do reino inimigo. Explica um pouco melhor, Renato. A partir do momento que homem e mulher caem em pecados, um reino parasita entra nos domínios do reino de Deus. É o reino da morte, o reino do inferno, o reino do diabo. É por isso que lá em Efésios, Paulo diz que existe o príncipe da potestade do ar. Ele é um príncipe, ele tem poder. O espírito que agora atua sobre os filhos da desobediência. A partir de Gênesis 3, um reino parasita e maligno entrou para drenar os nutrientes do reino de Deus. Como é que você enxerga isso nas Escrituras? Volta lá para Gênesis 3. Vai lá para o primeiro livro da Bíblia. Olha só. Gênesis 1 e 2, criação de todas as coisas. Gênesis 3, a queda. Gênesis 4 está depois de Gênesis 3, obviamente, né? E qual é a temática de Gênesis 4? Por que que Gênesis 4 está depois de Gênesis 3? Para nos mostrar o quanto o pecado de Adão e Eva alcançou intensamente toda a descendência. Todos os filhos que nasceram de Adão e Eva nasceram agora inclinados contra Deus, por natureza, escravos da desobediência e inimigos de Deus. O pecado foi tão devastador na alma humana, que nós temos aqui o assassinato de um irmão contra o outro. Caim é seguidor do reino parasita. Abel se identifica com o reino do filho da mulher. Depois nós temos Gênesis 6. Toda uma multidão se identifica com o reino parasita. Noé e sua família se identificam com o reino do filho da mulher. Depois nós temos Abraão, se identifica com o reino do filho da mulher. E sai de uma terra pagã e cheia de idolatria, que se identificava com o reino parasita. Depois nós temos os irmãos de José, que num determinado momento se identificaram com o reino parasita. Depois lá na frente mudaram de direção. Mas José se identificou com o reino do filho da mulher. Depois nós temos o Egito, no livro de Êxodo, se identifica com o reino parasita, oprimindo aqueles que representam
as pessoas que se identificam com o reino da mulher, do filho da mulher, os israelitas. Depois nós temos Moisés, aquele que se identifica com o reino do filho da mulher. E nós temos Faraó, aquele que se identifica com o reino parasita. Nós temos Josué, que entra com o povo de Deus na terra prometida. Ele entra com o povo que representa aqueles que dependem do reino do filho da mulher. E eles precisam entrar numa terra ocupada por pessoas, por práticas tão más, que se identificaram com o reino parasita. Depois nós temos a história de Israel, registrada em 12 livros históricos no Antigo Testamento. Israel falhou como povo em amar a Deus, se identificou com o reino parasita, e Deus foi levantando alguns reis justos e profetas fiéis, que se identificaram com o reino do filho da mulher. Depois nós temos nações ímpias levantadas por Deus, para julgar o seu próprio povo, que ao invés de se identificar com o reino do filho da mulher, se identificou com o reino parasita. Perceba que ao longo das Escrituras acontece essa revelação progressiva. Dois reinos coexistem em paralelo. Aqueles que se identificam com o reino da morte, o reino parasita, e aqueles que depositam toda a sua esperança no filho da mulher que nascerá e esmagará a cabeça da serpente. Na medida em que a revelação do Antigo Testamento vai crescendo, mais dados são informados a respeito do filho da mulher. Em Gênesis 22, Deus manda Abraão sacrificar o seu único filho. Quando Isaac está prestes a ser imolado, o anjo do Senhor, é o anjo com A maiúsculo, provavelmente, muito provavelmente, Jesus pré-encarnado no Antigo Testamento, aparece e diz: não sacrifique seu filho, porque Isaac não poderia ser morto para perdoar os pecados de Abraão. Tanto Isaac quanto Abraão eram pecadores. E aí Deus providencia um animal inocente, por meio de quem os pecados de Abraão e de Isaac seriam perdoados. Só que Abraão já entendia, de maneira espiritual, aquilo foi uma revelação, que aquele animal não poderia perdoar os seus pecados de maneira final. Aquele animal apontava para o verdadeiro animal que tiraria o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Quando Abraão mata o animal, ele dá um nome para aquele monte em Gênesis 22, Monte Moriá. Deus proverá. Ora, prestem bem atenção, Deus havia acabado de trazer um animal para o sacrifício, mas Abraão dá o nome do monte olhando para o futuro. Esse animal é apenas uma sombra, um tipo, um símbolo do verdadeiro Cordeiro de Deus que tirará o pecado do mundo. E em todo o Antigo Testamento nós vemos sombras, tipos e símbolos do verdadeiro Jesus. Um exemplo, nós temos no livro de Êxodo, uma descrição detalhada daquilo que a gente acha chato de ler, que é o tabernáculo. O tabernáculo era a casa de Deus no meio da casa de seu povo. Era Deus morando no meio de seu povo. E quando João escreve o seu evangelho, ele diz que o verbo tabernaculou entre nós. Aquela casa de Deus presente em Êxodo, com Deus morando no meio das tribos, já apontava para o grande dia em que onde Deus moraria com o seu povo, através do Deus encarnado Jesus Cristo. Dentro do tabernáculo existiam muitos móveis. Você entrava com o animal preso pelo pescoço, que seria sacrificado. Você colocava as suas mãos sobre a cabeça do animal, aquele animal era morto. Ao colocar a mão sobre a cabeça, o animal se identificaria com seus pecados. O sangue do animal era derramado, e ele ia para o altar do holocausto. Ele era queimado. O verdadeiro altar do holocausto acontece na cruz. O sacerdote que derramou o sangue daquele animal e estava sujo do animal, precisaria ir para um altar de bronze, que tinha água, a água da purificação.
ele tinha que se lavar e se limpar. Jesus diz: eu sou a água da vida. Aquele que estiver em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Dentro do tabernáculo, imagina só não é uma porteira. Como é que a gente coloca? O que a gente coloca nas fazendas? As cercas. Imagina o tabernáculo, uma cerca toda fechada, de fora a fora, com a portinha para entrar. E dentro tinha uma tenda. Dentro dessa tenda tinha uma divisão. No primeiro cômodo havia 3 móveis. Era um candelabro de ouro, iluminado 24 horas. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem estiver em mim não andará nas trevas. Do outro lado existia uma mesa baixinha, com 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. Jesus diz: eu sou o pão da vida. O verdadeiro pão do céu, quem dá sou eu. Em frente, de um lado você tem a mesa dos pães da proposição, do outro você tem o candelabro, em frente você tem um altar de incenso, ouro puro. Todos os dias, 24 horas, incenso era queimado, simbolizando, através daquela fumacinha que subia, as orações que eram levadas até Deus. Quem é o nosso único mediador, o único mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo. Quem é que intercede por nós, com gemidos, através de seu Espírito que é santo, para levar nossas orações até o Pai? Jesus Cristo. Aí dentro desse cômodo, no tabernáculo, dividido em 2 compartimentos, tinha uma cortina grossa. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia transpor aquela cortina e entrar no cômodo mais sagrado do tabernáculo, o Santo dos Santos. Dentro desse Santo dos Santos, tinha um único móvel. Ele era cercado por cortinas, cheias de anjos, glorificando a Deus, e tinha um único móvel, a Arca da Aliança. Na tampa da Arca da Aliança havia 2 anjos, com o rosto para baixo e as asas se tocando, como que olhando para o que estava na arca, em admiração, louvor, temor e tremor. Dentro da arca havia as tábuas da aliança, que nós resumimos chamando de 10 mandamentos, havia a vara de Arão que floresceu, e uma porção de maná, que sustentou o povo por 40 anos no deserto. A Arca da Aliança significava a presença absoluta de Deus no meio do seu povo. E Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. O tabernáculo apontava para quem? Jesus Cristo. Todos os personagens principais da primeira aliança do Antigo Testamento apontavam para Jesus Cristo. Moisés é um tipo de Jesus no Antigo Testamento, porque ele tira o povo da escravidão do Egito, que é símbolo do pecado, anda com esse povo a pé enxuto pelo Mar Vermelho, tipo de batismo, e conduz esse povo até a terra prometida, lugar da salvação, obra que só Cristo pode realizar. Davi é o rei segundo o coração de Deus, o rei justo, que tipifica o verdadeiro rei sem pecado, porque Davi foi um baita pecador, que é Jesus Cristo. Davi tipifica Jesus Cristo. Por que todos os personagens, reis, no Antigo Testamento, que pecavam sem parar, por que os pecados deles estão descritos nas Escrituras? Para que a nossa confiança não esteja nos tipos, mas na pessoa principal para onde esses tipos apontavam, que é Jesus Cristo. Nossa confiança não pode ser posta em Davi, Moisés, José, Samuel, quem quer que seja, mas na personagem principal, para quem esses tipos, sombras e símbolos apontavam, que é Jesus Cristo. Então, na medida em que o Antigo Testamento, ou Primeira Aliança, vai crescendo, maior a revelação sobre Jesus Cristo. Isaías diz: ele seria morto pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades, o castigo que estivesse sobre ele nos traria a paz. Por meio de seus sofrimentos, nós seríamos sarados.
ainda diz que o filho da mulher será um príncipe da justiça com governo justo, o maravilhoso conselheiro, o Deus real, o Deus forte. Veja o quanto a descrição de Jesus vai se tornando cada vez mais clara. O Salmo 22 é escrito nos mostrando um homem sendo objeto de humilhação. Repartem entre si as vestes dele, fazem chacota dele, e ele geme: Deus meu, por que me desamparaste? Olha como a revelação, na medida em que cresce, fica mais clara ainda a pessoa de Jesus Cristo. Aí nós temos a cruz e ressurreição. Preste atenção naqueles dois símbolos ali, ó, ressurreição depois da cruz, porque a mensagem central da Bíblia não é só cruz. A mensagem central das Escrituras é cruz e ressurreição, porque o Senhor não permanece na morte, a morte não pôde contê-lo, porque Ele viveu uma vida sem pecados, e ofereceu um sacrifício perfeito. Ele tem o domínio sobre a morte, Ele reivindica a sua vida ao terceiro dia, e ressurge dos mortos, para que todo aquele que estiver nele, tenha também a mesma convicção de vida eterna que ele tem, porque os méritos de Jesus são depositados em nossa conta, as conquistas da obra de Jesus são creditadas em nossa conta, porque sua obra foi perfeita, nos substituindo como o Cordeiro que recebeu o nosso pecado integralmente sobre si. É que Deus não olha para nós mais como se a gente tivesse pecado. É grande demais isso, né, gente? É glorioso demais tudo isso. E aí nós temos aquilo que chamamos de Novo Testamento, ou Segunda Aliança, que é o cumprimento da Primeira Aliança. Todo o Novo Testamento, que é um compêndio de livros de cumprimentos e aplicação da obra de Jesus, que vai de Mateus a Apocalipse, culmina com Apocalipse, que significa revelação. O nome Apocalipse foi transliterado do grego para a nossa Bíblia. Transliterar é quando você pega a palavra grega e não traduz ela para o português. O nome do último livro em grego é Apocalipsis. Aí nós pegamos o nome Apocalipsis e escrevemos Apocalipse. Se a gente fosse fazer uma tradução, seria revelação. Apocalipse não é para ser um livro que causa espanto, medo, temor. Ele foi escrito justamente para nos ensinar, para nos mostrar a vitória de Jesus sobre tudo, consumando todas as coisas, trazendo ao fim a obra que Ele começou e reconstruindo o Éden que foi perdido. Éden significa lugar de delícias. O lugar de delícias que foi perdido, agora será reconstruído. São os novos céus e a nova terra. Esse mundo todo refeito, reconstruído, com uma glória muito maior que o original, sem qualquer possibilidade de pecar e de morrer. Então termina com Apocalipse, o reino de Deus completamente estabelecido. Nas Escrituras a gente percebe, nesses 66 volumes, uma mensagem central: a cruz e a ressurreição. O filho da mulher nasce, recebe hostilidade toda a sua vida, mas, através da cruz, ele esmaga a cabeça da serpente. A promessa feita em Gênesis 3,15 é finalmente, para o bem de todos nós, cumprida. Aí nós temos a mensagem central das Escrituras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essa é a mensagem central das Escrituras, que nos revela um grande projeto de amor, que na teologia chamam de plano redentivo, ou projeto redentivo, que significa tão somente que Deus nos amou e nos desejou com tamanha intensidade, que não permitiu
que o pecado de Adão e Eva decretasse o fim da história humana. A gente percebe que antes do câncer entrar na história humana, Deus já trouxe a cura. O pecado acontece imediatamente. Deus vem a seguir e diz: eu já tenho um plano. O meu filho nascerá, esmagará a cabeça dessa maldita serpente, destruirá o pecado e realizará o pleno reino de Deus para todos sempre. A gente já vê isso revelado lá em Gênesis 3. Eu quero terminar mostrando para vocês Gênesis 3, só um versículo. Percebe que eu estou construindo paradigmas aqui agora com vocês? Estou colocando os alicerces, para que vocês, ao lerem as Escrituras, entendam que ela toda fala do projeto redentor, do plano de salvação. Cristo está presente em todas as páginas da Bíblia. Não é um compêndio de livro para falar sobre moralidade. Eu não posso ler a Bíblia com os olhos da ciência moderna do século 20 e século 21. Ela tem uma outra temática, um outro propósito, e eu preciso respeitar isso para ser edificado na verdade. Spurgeon, chamado de o príncipe dos pregadores, já dizia que se você estudar qualquer versículo bíblico, ou pregar sobre qualquer texto bíblico, e não chegar a Cristo, você não estudou corretamente as Escrituras e nem pregou o Evangelho. Porque todo o texto bíblico fala de Jesus Cristo. Todo o texto bíblico. Gênesis 3, olha só. O homem cai em pecado, né? Mas a mulher, olha o verso 7. Depois que eles caem em pecado, o texto diz: abriram-se então os olhos de ambos, homem e mulher, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Percebe que desde a queda, o homem pega elementos da natureza, constrói roupas para si, porque vivia nu e não se envergonhava, não havia pecado, e se esconde atrás dessas roupas. Eles se escondem atrás de folhas de árvores sobre as quais deviam governar. Agora, olha o que Deus faz no versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Essas peles vieram de quem, gente? Animais precisaram ser mortos aqui. Não havia morte ainda. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Um inocente precisa morrer para que o pecador tenha seu pecado expiado ou perdoado. O homem diz: deixa eu construir religião. Ele pega folhas e constrói roupas. Deus diz: não. Religião nunca vai reconectar o homem a Deus. Religião é toda tentativa humana de, pelos seus próprios esforços, tentar se redimir, alcançar a sua salvação. O Evangelho é Deus descendo até a lama da nossa história, se removendo em nossa sujeira, recebendo toda a carga da nossa sujeira em si, para nos tornar limpos. O Evangelho fala de graça, a religião fala de performance humana. O Evangelho fala de presente merecido, a religião fala de boas obras. No verso 7, o homem constrói roupas para si. No verso 21, aonde não havia morte, Deus mata um animal, porque o pecado havia entrado na história. Ele pega a pele desse animal inocente, e agora é Deus quem faz a roupa e veste o ser humano. Deus está dizendo: vocês não podem se salvar, só eu posso resgatá-los. E o único plano, não há plano B. Não adianta chorar porque João de Deus não está mais em Abadiânia. Não há plano B, não há plano C, só há um plano. Sempre foi o único plano. O meu filho nascerá de uma mulher. Derramará o seu sangue até a última gota. Receberá sobre si todo o cálice da ira.
que seria derramado sobre os pecados do mundo, para que aqueles que estiverem nele sejam perdoados de todas as suas iniquidades e sejam vistos por Deus como se nunca tivessem pecado. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, e o único Salvador sou eu. O único meio de salvação é a obra do meu Filho. Beijai o Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Leia as Escrituras de agora em diante com essas lentes. Toda ela fala de Jesus Cristo. Toda ela fala de Deus tirando a roupa que eu fiz e me vestindo com a pele do animal inocente, para que eu seja purificado, salvo e perdoado. Você deve se lembrar, se você é um bom leitor de Bíblia, de Apocalipse capítulo 7. João, o apóstolo, que escreve o Evangelho segundo João, a primeira, segunda e terceira carta de João no final do Novo Testamento, e Apocalipse, João é levado até a eternidade, e ele vê uma multidão vestidas com roupas brancas, que brilhavam, de tamanha brancura, e aquele ancião que levou João até aquele ambiente pergunta: quem são essas pessoas? João responde: não sei. A resposta que ele obtém é: estes são aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Razão esta, que se acham purificados e adoram a Deus de dia e de noite.